Olá, tudo bem? Aqui é o Elmo e esse é o canal Minutos com Jesus. E hoje nós vamos trazer para vocês acerca da maldição e salvação, ou maldição e bênção. E eu começo lendo Gálatas 3:10, que diz assim: Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas nos livros da lei para praticá-las. Muito bem, então Paulo estava explicando aos Gálatas aqui que aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre nós é Jesus. E aí ele faz uma pergunta, né? Será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E ele vai explicando que é o caso de Abraão, por exemplo, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. E então ele disse ainda, que tem fé, né? Que os que têm fé é que são filhos de Abraão, portanto. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. E então ele disse: E em você, Abraão, serão abençoados todos os povos da terra. De modo que os que têm fé são abençoados como o crente Abraão, né? Então ele vai dizendo que é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Isso aqui é uma afirmação muito conhecida, portanto, para nós é muito fácil absorver isso, né? Que o justo, ele é justificado e ele viverá pela fé. Porque pela graça somos salvos mediante a fé, né? E não, isso não é um dom de nós, isso é um dom que vem de Deus para nós, né? Ora, a lei não precede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por ele viverá, né? Ou por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus foi pendurado, se fazendo maldição por nós, ou seja, para pagar os nossos pecados. Portanto, eu posso afirmar, assim, pelo menos em umas 3 passagens bíblicas, que aquele que está em Cristo e saiu debaixo de maldição, saiu debaixo da maldição. Então ele tem o que? Ele tem aquilo que Jesus promete. Jesus promete a salvação e Jesus promete que ressuscitará aquele que crê nele no último dia. Aquele que estivesse, é evidente, dormindo em Jesus, né? Dormindo em Cristo, ou dormindo no Senhor. Porque aquele que estiver vivo no momento da volta de Jesus, então será arrebatado. Então vamos para 2 Coríntios, na primeira afirmação, 5,17, diz: Se alguém está escrito, se alguém está em Cristo, perdão, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram, é isso que ele fez, né? Eles se fizeram novas todas as coisas através de Cristo. E a segunda afirmação está em Romanos 8,1, pois diz assim: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E a terceira está em 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Então aqui tem 2 chaves importantes. No primeiro verso de Coríntios e no segundo e no de Romanos, que aquele que está em Cristo, se você estiver em Cristo de coração, se você estiver servindo a Cristo, se você tiver a fé em Cristo, você já saiu da maldição. Se você é nascido de Deus, João afirma, o maligno não vai te tocar. Mas pode surgir aquela pergunta para você, né, que é importante para aqueles muitos que ainda têm dúvida. Por que eu sinto os efeitos ainda das dificuldades do mundo? Isso é natural, né? Porque nós estamos num processo de santificação. À medida que nós aceitamos Jesus, que nós passamos, que nós recebemos Jesus, e que o Espírito Santo passa a habitar em nós, ele nos ajuda então a proceder essa limpeza do nosso corpo e da nossa alma. Ou seja, nós deixamos de praticar as obras da carne e passamos a praticar então as obras do Espírito. Então diz assim, ó:
Não aceite que isto seja ainda uma maldição. Muitas igrejas pregam que isto ainda é maldição e precisa de libertação. Esqueça isso, você já está liberto. Porque uma vez dito, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, ou sereis libertos. Está lá em João 8,36. Então você está liberto. O que você tem que enfrentar agora é um processo de limpeza, um processo de libertação. Só se você não estiver em Cristo, como dito. Mas vejamos lá então em Romanos, ainda Paulo continua ensinando, ele ensinou todo esse arcabouço de esclarecimentos sobre o Evangelho, sobre a salvação através do Evangelho. Ele diz lá que uma das nossas práticas deveria ser que a gente não deveria se conformar com os padrões do mundo, mas deixasse que Deus nos transformasse pela renovação da nossa mente. Então nós precisamos passar por um processo de transformação da nossa mente, não sair do molde do mundo e vir para o molde de Cristo. Por isso ele diz que pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense em si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pensa então que Deus nos leva a Jesus. Jesus recebe a cada um de nós. Ele disse: todo aquele que o Pai me der e vir a mim, eu jamais o lançarei fora. Então Jesus passa a cuidar de cada um de nós, né? Então esse processo de santificação, ele vem com uma lavagem, uma limpeza que o Espírito Santo vai fazendo em nós, com a nossa disposição de ouvir a palavra, de conhecer a palavra, de ler a palavra, né? A santificação, ela vem pela fé, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra que é Jesus, né? Então, veja que para nos santificar, ou seja, purificando com a lavagem da água pela palavra, está em Efésios 5:26 isso. E Paulo vai adiante ainda, né? Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Então ele tem esse compromisso conosco também, com a nossa disposição de passar por esse processo, né? Está lá em 1 Tessalonicenses 4:7. E fechando em Hebreus 12:14 diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós então vamos passando por esse processo, vamos tendo experiência com o Senhor e vamos crescendo, né, na graça e no conhecimento diante do conhecimento da palavra, diante da vivência com a palavra, com a experiência com a palavra, que é o próprio Senhor Jesus. Então é isto que eu tenho para vocês, que eu desejo que cada um passe por esse processo com persistência, com perseverança, para que então você saia desse peso, né, da maldição, porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, né, mas que nós ficássemos tranquilos, perseverássemos, né, tivéssemos bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo por nós, porque Ele já fez tudo o que era possível por nós. E Ele então hoje só nos abençoa no sentido de que nós estejamos sempre dispostos a estar sentindo a sua bondade, a sua palavra, né? E conhecendo cada vez mais a pessoa dele, que ele é o nosso melhor amigo. Tá certo? Então, eu espero que você tenha gostado dessa mensagem, que você possa compartilhar com aqueles que você ama. E vamos para uma próxima mensagem que você vai encontrar nesta página. Fique à vontade para compartilhar. Deus abençoe.